Boa tarde. Vamos lá, nosso entrevistado de hoje já está aí. Vou fazer o convite para ele, para a gente poder começar o nosso papo de pé de hoje sobre beisebol. Grande Wilson. Boa tarde, doutor E Rodrigo. aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Você me escuta bem, me vê bem, tudo certo? Tudo tranquilo, certinho. Então tá ótimo. Wilson, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. O Papo de Pé está no momento de... Papo de Pé significa Papo de Psicologia do Esporte, né? Porque você sabe, eu sou psicólogo do esporte. A gente está no momento Uhum. de, ao invés de falar de psicologia do esporte, a gente está falando das modalidades esportivas. Então já falamos de várias modalidades diferentes. E hoje eu queria falar de beisebol, e aí eu não tinha nome melhor para poder falar. A gente já tem uma parceria aí há um tempo. Então, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder participar aí com você e esclarecer as dúvidas que porventura alguém tenha sobre o beisebol. Beleza. Bom, para quem não conhece o Wilson Oliveira, ele é formado em Educação Física, ele tem especialização em beisebol, então a parte dele, a área dele no esporte é especificamente beisebol. Ele tem um projeto social escolar de beisebol, então isso é muito legal, foi onde eu o conheci pela primeira vez. E o Wilson também tem intercâmbios internacionais. O Wilson já esteve tanto nos Estados Unidos por 2 vezes, como na República Dominicana, que são duas grandes potências da modalidade. Wilson, essa é uma apresentação sua pensando no esporte. Mas antes de a gente falar do esporte, eu queria saber um pouco quem é você para além do beisebol. Eu me considero um paizão, né? Um cara muito família, sou caseiro, não sou noturno, sou apaixonado por modalidades esportivas, independente de qual seja. Mas a minha paixão é realmente o beisebol, onde eu fiz muitos amigos. Fabrício Orlando está aqui prestando atenção, a esposa do nosso campeão mundial lá da Liga Americana. Paulão Orlando legal. também. Obrigado pela presença, a camisa dele está aqui autografada com uma dedicatória para mim. Pô, amigo que muito carinho especial, bacana. os dois. Essa aqui é do título de 2015 da World Series. Olha. Então ele e sua esposa estão presentes aí agora assistindo a live. Muito obrigado pela presença de vocês. É um cara que tem uma história fantástica, Rodrigo, que poucas pessoas conhecem. Tinha um filme dele para sair, eu não sei em que pé anda o filme dele, mas estava ansioso para ver o filme. Então eu sou um cara que gosto muito de ajudar as pessoas. Às vezes eu ouço algumas chamadas de atenção, de eu pensar mais nos outros do que em mim mesmo, mas isso faz parte de mim, é minha essência, entendeu, Rodrigo? Entendi. E como é que o beisebol chegou na tua vida, Wilson? Como é que você encontrou o beisebol? Ou o beisebol na verdade, eu morava no subúrbio do Rio, morava mais precisamente no Engenho de Dentro, ali numa rua em frente onde hoje está instalado o Engenhão, onde foi construído o Engenhão, na rua Gentil de Araújo. Uhum. E uma brincadeira que a gente tinha de final de semana era jogar taco na rua, né? Taco aqui no Rio, pau na lata em outros lugares, e bete em São Paulo. Então a gente passava o final de semana jogando aquilo, era uma felicidade quando chegava o final de semana, porque a gente tinha a oportunidade de reencontrar os amigos e poder praticar uma atividade que pra gente era muito, muito atrativa, né? Então eu comecei, depois da TV a cabo, né, a chegada da TV a cabo, eu comecei a assistir as transmissões do beisebol, e aí eu comecei a me familiarizar mais com o beisebol, e a paixão só foi ascendendo, crescendo cada vez mais com o passar do tempo, entendeu? Então, foi nesse período que eu morava no subúrbio, onde eu jogava taco, que me fez acender essa paixão pelo beisebol, um esporte que eu não conhecia e que não sabia que se praticava, e aí eu corri atrás para começar a praticar. 2 anos depois que eu comecei, eu criei uma equipe, em 5 anos eu tinha um projeto social, enfim, aí é uma trajetória já de 20 anos ligada ao beisebol. Pô, muito legal.
E aí, então, foi o brincar de taco na rua e a televisão quando chega o beisebol pela televisão. Foi a união desses dois fatores que te fez chegar ao beisebol, é isso? Exatamente, exatamente. E você tinha quantos anos? Na minha época, na época que eu comecei a assistir, 16 anos, mas eu só comecei a praticar com 20 anos. Oi, Brian, obrigado pela presença. Um aluno lá de Campo Grande. Oh, legal, legal, legal. E você falou aí do Paulo, que foi campeão em 2015, bem-vindo aí à live, e fique à vontade, vai ser ótimo recebê-lo também aqui no Papo de Pé, para a gente poder falar mais ainda do beisebol. Qual é o lugar, Wilson, do beisebol no cenário esportivo nacional atualmente? O cenário, o grande centro do beisebol brasileiro está em São Paulo. São Paulo e um pouquinho ali Curitiba, Londrina, é o grande centro. O Rio de Janeiro ele ficou um pouco afastado, vamos dizer assim, porque no Rio de Janeiro o beisebol ele ficou muito preso dentro da colônia japonesa, né? E com o passar dos anos aí houve aquela migração dos brasileiros que eram filhos de japoneses e trabalhar no Japão, mingou, e aí foi quando surgiram os não descendentes de japoneses a começar a praticar, mas hoje, por exemplo, nós temos, acredito que 3 ou 4 times apenas que não são da colônia japonesa. Todos os demais são da colônia, e muitos desses times da colônia japonesa não participam, por exemplo, dos campeonatos oficiais. Eles jogam de forma recreativa, uns campeonatos organizados por uma associação cultural japonesa, e quando tem os campeonatos oficiais da federação, são 3 equipes só que participam. Entendi. Então aqui no Brasil a gente estaria mais com essa origem japonesa do que a relação com a MLB, é isso? A MLB, na verdade, o acordo com a MLB aconteceu há uns 7, 8 anos atrás, se eu não me engano, quando dentro do centro de treinamento que existe em São Paulo, na cidade de Ibiúna, esse centro de treinamento ele foi criado pela Yakult, né? Na verdade, a estrutura ela foi criada para que os funcionários da Yakult tivessem uma área de lazer, né? E aí, em 1990 surgiu o centro de treinamento de beisebol. E aí os primeiros atletas até que foram para o Japão foram para a equipe do Yakult Sweros, que é uma equipe profissional do Japão, e eles tinham esse acordo que os melhores atletas seriam pensados. E aí, depois disso, a Yakult manteve todo o apoio, aporte financeiro para manutenção, e aí tem uns 8 anos, mais ou menos, a Major League chegou fazendo, no início do ano, clínicas com os melhores jogadores do Brasil, convidando alguns treinadores brasileiros para que pudessem participar, e aí conseguindo alguns conhecimentos pela participação, pela assistência, né, dessas clínicas, e faz 3 anos eles criaram a MLB Academy, que seria uma academia de alto rendimento com treinadores pagos pela Major League, ex-jogadores profissionais, e tudo custeado pela Major League. Mas infelizmente agora, com relação à pandemia, em abril foi tudo cortado subitamente por causa de questões financeiras. Então a MLB Academy, a gente pode dizer, entre aspas, que acabou, mas que existe uma possibilidade de voltar em janeiro, porém a gente não sabe como o que vai ocorrer daqui para frente, durante essa pandemia que ainda estamos, até janeiro do ano que vem, se vai haver essa possibilidade de retornar à MLB Academy. Porém, todos os atletas que estavam lá dentro do centro de treinamento com bolsas, sejam elas integrais ou parcial, eles perderam todo o apoio que tinham, não tem mais bolsa. No entanto, o Kevin, né, que é um menino venezuelano ao qual a gente trabalha com ele, ele perdeu essa bolsa porque ele tinha 50% de bolsa, e a Major League, como acabou com esse programa, ele só poderia ficar lá sendo custeado integralmente por alguém, entendeu? Nossa, que história triste. Eu acompanho o Kevin, eu sei a história específica do Kevin, mas eu posso imaginar que essa é uma realidade de muitos meninos, né? De muita gente. Sim, né? sim. Nossa, que coisa pesada. Dos atletas que estavam com bolsa lá, são muito poucos que vão ficar, pouquíssimos, entendeu? Porque eram atletas de alto rendimento, de seleção brasileira, mas de poder aquisitivo não elevado, onde pudesse
custear a estadia lá, porque dentro do centro de treinamento você estuda de manhã, numa escola particular, onde o centro de treinamento tem um convênio, aí o transporte busca eles na saída, e aí à tarde, de 1h30 até 6 horas da tarde, mais ou menos, eles estão treinando em campo, e aí depois vão para fazer a parte de fisioterapia, a parte de academia, e aí depois vão para o refeitório, e aí fazem a sua janta, e depois fazer as atividades escolares, e alguém que tem algum trabalho extra faz o trabalho extra. Então é um custo que as famílias não podem pagar. Claro, claro. E me conta uma coisa, eu cheguei a morar fora, então eu conheci o beisebol quando eu morava lá fora, mas eu fui me aprofundar mesmo no conhecimento quando eu fui trabalhar com esse atleta, o Kevin. A gente está falando com o público em geral. Aqui a gente tem tantas pessoas, não só agora, mas depois para assistir no YouTube do Papo de Pé, que tem todas essas entrevistas que nós fizemos. Nós temos pessoas que conhecem e que não conhecem o beisebol. Então eu vou te pedir o seguinte, a gente já vai entrar, o pessoal está falando aí da triste realidade, de fato, Fabrício. É uma triste realidade, eu vou querer entrar nessa triste realidade, mas antes... É a esposa do Paulão. Eu vi no início. Mas antes eu queria só preparar o terreno. O que é o beisebol? Explique, assim, para quem não conhece o beisebol, se você conseguir, acredito que sim, você já deve ter feito isso várias vezes. O que é o beisebol? O que é esse esporte? Como é que funciona? Bom, o esporte, o beisebol em si, ele, para mim, na minha concepção, ele é um esporte mais democrático que existe. Porque o alto joga, o baixo joga, o gordo joga, o magro joga, o branco, o negro, né? Então, assim, é um esporte que permite onde qualquer pessoa possa tentar ser profissional. Lógico que, diante da valências físicas, né, aquele atleta que tem menos tamanho, ele tem menos propensão de assinar um contrato profissional pelo porte físico dele. Porém, isso não impede de se tornar um profissional do beisebol. A gente tem hoje o José Altuve, que é um venezuelano e é pequenininho, onde ele, por 3 anos seguidos, foi o melhor rebatedor da liga. E ele, antes de assinar um contrato profissional, ele foi rejeitado inúmeras vezes, até que assinou um contrato profissional, como foi o caso do Cafu, nosso lateral e campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo, que falou que foi 15 vezes rejeitado e depois conseguiu uma oportunidade. Então, o beisebol é um esporte que, além de ser aberto a todos, né, ele é um esporte que prega muita questão de disciplina. É um esporte que, quando a gente está em campo jogando, a gente tem que estar o tempo inteiro imaginando quais são as jogadas que possam acontecer oriundos de uma rebatida. Então, se a rebatida for para mim, o que eu tenho que fazer? Tem uma pessoa na base, se essa pessoa correu antes da rebatida, onde eu tenho que jogar. Então, é um esporte que te prende mentalmente, te consome o tempo inteiro. É um esporte que a dedicação ela tem que ser muito incisiva para que você possa chegar próximo da perfeição. Ninguém é perfeito, mas todo mundo tenta, e você tem que repetir aquilo inúmeras vezes até você chegar próximo à perfeição. Nós temos um atleta profissional aí, o Paulo Orlando, e a esposa dele que estão aí, que podem dizer o quanto foi duro para o Paulo Orlando chegar aonde ele chegou e atingir os objetivos dele. Não é perfeito, mas ele chegou a uma condição próxima à perfeição, onde permitiu a ele sair do Brasil, o país do futebol, assinar um contrato profissional e ter lá 12 anos como profissional nos Estados Unidos, até se tornar o primeiro brasileiro campeão da Liga Profissional Americana. Então, o beisebol, ele é muito amplo, de diversas formas. Se você quer trabalhar com beisebol, ele te dá várias oportunidades de trabalhar não só como atleta, mas em várias vertentes diferentes dentro do beisebol. Claro que para a gente aqui no Brasil isso não é uma realidade, infelizmente não é. Mas se você sai do Brasil e você está lá fora, você tem várias vertentes onde você pode seguir dentro do beisebol. Então é isso, Rodrigo, é você entrar numa modalidade onde te permite se dedicar ao máximo, tá? O Paulo Orlando falando persistência, ele é um cara que persistiu muito. Eu sei pouquinho da história dele, porque como nós somos amigos, nossas famílias, quando ele vem ao Brasil, a gente acaba se encontrando em São Paulo,
e a gente conversa muito questão de família. Eles têm 2 filhos, eu tenho 2 filhas, então a gente troca muito com o Paulo, com a Fabrícia. Então, assim, é apaixonante. Às vezes, para quem não conhece o esporte, o beisebol em alto nível ele pode ser maçante e sem graça, porque o nível técnico dos arremessadores é tão grande que não permite que os rebatedores consigam ter sucesso na hora de rebater. Então tem aquelas pessoas que assistem 1 inning, 2 innings, que seriam as entradas ou os sets do vôlei, vamos dizer assim. As pessoas ficam, isso é muito monótono, não quero mais assistir. Mas está monótono porque é um alto nível. Se não fosse um alto nível, a pessoa ia arremessar e o outro ia rebater o tempo inteiro. E aí ia ter bolinha voando demais, entendeu? Então, quanto maior o alto nível, mais monótono fica a modalidade, é isso? Nesse caso, porque o arremessador, ele trabalha os efeitos da bola, né? As curvas, literalmente, lógico, não são aquelas curvas igual a gente via nos desenhos animados do pica-pau, da bola ficar rodando assim. Mas tem arremessos, por exemplo, que nós temos o nosso Thiago Vieira, que hoje está jogando no Japão, que ele arremessa mais de 160 km por hora. Nossa. Então você tem 0,4 segundos para poder rebater. Fazer Qual o movimento completo. Qual é a distância? 19 metros. 19 metros. 18 metros. Então você tem 0,36 milissegundos para bater naquela bola. Fazer o movimento inteiro e bater. Então não é uma coisa muito simples. Sem falar na velocidade, você tem os efeitos. Os efeitos que a bola faz para fora ou para dentro. Tem efeito que você lança a bola, ela muda a altura e continua. Entendeu? Então isso no alto rendimento acaba se tornando monótono. Mas se você for ver os jogos, por exemplo, da Little League, que tem bastante rebatida, bastante corrida, é fascinante. Entendeu? Não, então, eu imagino também que no alto rendimento também deve ser fascinante, porque assim, quando você já conhece a modalidade, você entende a dificuldade que é rebater aquela bola e exige, acho que deve ser um outro esporte, né? Quando a diferença do alto rendimento e para o não tão alto rendimento assim, deve ser um outro esporte. Porque é muita precisão, né? É muita concentração e muita precisão, assim. Verdade. Impressionante. Você falou do Paulo e da Fabrícia, e aí eu já estendo o convite, vai ter um momento que eu vou trazer atletas, e aí, Paulo, tá feito o convite para você poder estar aqui com a gente no Papo de Pé. A Fabrícia está dizendo que, além de toda a trajetória que você trouxe deles, existe um preconceito muito grande para o brasileiro no beisebol, né? E eu imagino que inversamente aqui no Brasil deve ter um preconceito muito grande para o beisebol, até por causa do desconhecimento, até porque as pessoas não conhecem. Me fala um pouco desse preconceito dessas duas formas, o brasileiro tentando ou no Japão ou nos Estados Unidos e o beisebol tentando aqui no Brasil. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 2004. Eu atendi as crianças do Semase Ayrton Senna, aqui em Vila Isabel, ali na subida do Morro do Pantanal, onde a minha tia era educadora lá. Então, nós tínhamos um atleta chamado Fabrício do Céu. Ele tinha esse sobrenome do Céu porque ele não tinha os pais. Então, eles tinham que dar uma continuidade, dar um sobrenome para a criança. Então, o Fabrício... Quando ele chegou pra gente, ele era um menino de rua, que estava dentro de um abrigo, e esse menino de rua, você sabe, eles não podiam ficar presos dentro a porta não podia ser fechada e ele ficar enclausurado. Eles escapavam, iam pra rua, viviam na rua um tempo, voltavam para o abrigo. O que aconteceu? Em 2004, ele chegou e treinou 4 vezes comigo, na Vila Olímpica do Salgueiro. Nesse período, vendo a aptidão física dele, ele era um atleta completo, para qualquer modalidade esportiva. Eu fui, pedi autorização ao juizado de menores, levei ele ao centro de Biúna, com um amigo meu, Otto. Ele foi avaliado por 2 treinadores cubanos, 2 lendas que Paulo Orlando conheceu, que era o Omar Carreiro, o Carreiro e o Ferreiro. Eu não me lembro o primeiro nome deles, a gente tratava sempre pelo sobrenome. Mas era o Omar Carreiro e o outro era alguma coisa Ferreiro. Valdez, desculpa, Ferreiro não, Valdez, os 2 eram arremessadores.
ele foi avaliado por esses dois e foi aprovado para entrar na academia, isso em 2004, tá? O que aconteceu? A gente voltou para o Rio de Janeiro no domingo, eu tinha uma autorização judicial, onde eu tinha que devolver o Fabrício do Céu segunda-feira no abrigo. A gente voltou domingo e eu levei o Fabrício domingo à noite mesmo lá no abrigo, entreguei ele, recebi a assinatura, fui para casa contente porque o Fabrício tinha sido aprovado para entrar no centro de treinamento. Quando foi na quinta-feira, era dia de treino no Salgueiro, a gente treinava na Vila Olímpica do Salgueiro, que é ao lado da quadra da Escola de Samba Salgueiro, a gente treinava quinta e sábado à tarde. Aí quando eu fui buscá-lo na quinta-feira, no abrigo, ele não queria me receber, e eu não entendi o motivo de porquê. Aí eu insisti, aí a minha tia foi lá com o jogo de cintura dela, trouxe o Fabrício para que a gente pudesse conversar. Aí ele falou, o professor, eu não quero ir mais não. Eu falei, Fabrício, você foi aprovado no teste, vamos continuar treinando para ver como é que a gente consegue sua autorização para mandar você para São Paulo, com uma oportunidade excelente. Porque eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, Fabrício, mas o que mudou tão repentinamente? O que está acontecendo? O que houve? E aí depois de muito insistir, ele contou que dentro do abrigo, ele sofria o tal do preconceito, que a Fabrícia falou, que provavelmente o Paulo Orlando falou. Os amigos dele dentro do abrigo debochavam dele, dizendo que ele iria ficar segurando um pedaço de madeira, no taco. Só que de forma pejorativa, né? Sim. E o Fabrício, ele era um líder dentro do abrigo. Então ele não poderia se sujeitar a ficar sendo debochado pelos demais, né? O que aconteceu? Ele desistiu. Ele desistiu, abandonou o beisebol. Infelizmente, meses depois, eu soube para um outro rapaz que tinha 17 anos, que era lá do abrigo ainda, que ele tinha sido assassinado. Foi assassinado. Ele foi assassinado porque foram matar um adulto que estava com ele, que cometia crimes e tudo mais, só que na hora ele estava junto com esse adulto. E na hora de matar esse adulto, você não vai deixar nenhuma testemunha viva e matar o Fabrício junto. Então, assim, aquilo me consumiu de tal forma por dentro, me deixou tão triste, sabe? Tão destruído, porque o preconceito das outras pessoas, de nós brasileiros, matou o Fabrício. Sem dúvida. Então, assim, fechou uma porta para ele e abriu uma cova, entendeu? Gente, então, eu tenho fotos, vi recentes fotos dele quando estava procurando fotos para te mandar, eu achei a foto dele, depois eu até te mando no WhatsApp a foto para mostrar ele com os dois treinadores que aprovaram ele, porque ele era um atleta para jogar qualquer modalidade esportiva. É o que a gente chama de um atleta nato, que por mais que não tivesse feito nenhuma escolinha, de nenhuma modalidade, ele aprendia com uma facilidade assim, absurda, sabe? Sim. E infelizmente a porta se fechou por causa do preconceito. Então, infelizmente o beisebol não cresceu muito ainda no país por questão de preconceito. Que a gente sofre como treinador, como uma pessoa que defende o esporte, como um atleta de beisebol, entendeu? Qualquer um pode sofrer isso e isso é vergonhoso, sabe? Então... Uma história representativa, né, Wilson? Representa bem o cenário. Que isso aconteceu de fato. Muito intenso, mas ela representa bem o cenário. Coisa triste. Fabrício, para quem não... Wilson, para quem não conhece o Wilson, até entrei na história aqui, o Wilson, para quem não conhece, ele assim, uma das principais características dele e ele falou aí na sua apresentação, é um coração gigante. E aí ele faz do beisebol não só a busca por alto rendimento, como me contou, do Kevin, que é o atleta que a gente trabalha, mas também da tentativa com o Fabrício, de tantos outros atletas lá para o Ibiúna, ou qualquer outro processo, mas o Wilson também tem um projeto social, né, a partir do beisebol, o social e escolar a partir do beisebol. Fala um pouco para a gente desse projeto, Wilson, por favor. O projeto social, ele na verdade iniciou em 2003, e aí em 2004 veio o Fabrício, mas nessa época eu só atuava na Vila Olímpica do Salgueiro, né? Com o passar do tempo e a dificuldade de conseguir o material naqueles anos, isso prejudicou muito. A Confederação Brasileira
ela sempre ajudou com doação de equipamentos, com envio de treinadores para poder fazer clínicas aqui no Rio, de arbitragem e tudo mais. E aí em 2012, a gente mais estruturados e eu com o apoio de alguns amigos, a gente começou nós formatamos o projeto como um projeto social beisebol escolar, porque eu entendo que os pilares da formação de um cidadão de bem, eles são 3: a família, a educação e o esporte. Então, se você tem um esporte associado com a educação e a família te dando esse suporte, eu acho que você tem toda uma estrutura para fazer a formação daquela criança ou daquele ser humano como uma pessoa de bem, né? Eu hoje tenho ex-atletas do projeto que se formaram em educação física, a gente conseguiu bolsas de estudo. Hoje eu tenho um ex-atleta que hoje é fuzileiro naval, porque a gente preza demais pela questão da disciplina, do respeito ao próximo. Então, quando a gente começou em 2012, na Escola Municipal Equador, aqui de Vila Isabel, onde eu vivo, com a diretora Ana Coutinho, a gente começou um trabalho com uma turma muito pequena, eram 6, 7 atletas, e essa turma ela evoluiu. Um detalhe curioso é que um dos alunos eu tive que expulsá-lo, infelizmente, das práticas, porque ele o tempo todo provocava os demais e por muitas vezes ele queria sair em luta corporal com os demais. Então eu tive que pedir que ele se retirasse e que não voltasse, o que também me incomodou demais. Porém, eu insisti por meses para que ele mudasse a sua atitude. E como ele era um aluno de comunidade carente, ele provavelmente vivenciava aquilo, né? A lei do mais forte. Então ele queria se impor, além do tamanho dele de ser o maior da turma, ele queria se impor na agressividade. E eu não poderia permitir isso. E eu acho que tem um detalhe aí, se eu não me engano, você estava sozinho ou com poucos profissionais contigo, né? Exato. Então, Exato. dá conta, se você tivesse uma equipe, se você tivesse uma possibilidade maior de até acolher esse menino, para entender qual era o processo, mas você estava ali meio que sozinho, né, nessa jornada. Ele, graças a Deus, hoje é um cabeleireiro, sabe? Eu tinha uma preocupação de para onde ele ia levar a vida dele. Graças a Deus ele tem uma profissão, ele trabalha, vive do seu trabalho digno, né? Então, todo lugar que a gente ia e todo mundo que trabalhava com a gente dentro do projeto, a gente sempre prezou muito da questão do respeito. Então, sempre durante as atividades, no início das atividades, a gente coibia as piadas, né? Os apelidos, a não ser que uma pessoa dissesse que não fazia questão, não se incomodava que alguém chamasse ele de alguma... Então, somente nesses casos a gente permitia, mas a gente sempre podava da melhor maneira possível a questão de deboche, né? A gente teve, depois da Escola Municipal Equador, a gente foi para a Escola Municipal Alfredo de Paula Freitas, no Irajá. Também a gente foi muito bem recebido por lá. A gente fez uma reportagem do Globo Esporte, onde eles entrevistaram a diretora na época. Ela falou da melhora dos atletas, né, dos alunos, com relação a nota, a comportamento, sabe? Tudo melhorou de forma vertiginosa. Palavras das diretoras. E nisso a gente sempre procurou fazer em todas as escolas que a gente ia, ter esse feedback da escola, né? Então, o feedback que a gente sempre recebia era positivo. A gente chegou a ter no projeto, ao mesmo tempo, entre 150 e 160 crianças de 5 polos diferentes do projeto, né? Então, se a gente teve essa possibilidade, muito foi pela ajuda do Paulo Orlando, que por 2 anos seguidos doou para a gente luvas, que ele participava de ações sociais lá nos Estados Unidos, e ele ganhava essas luvas para bonificar quem ele quisesse. Então, além dele receber essas luvas lá dos Estados Unidos, ele se desdobrou e conseguiu trazê-las para o Brasil com uma doação, né, dessas luvas para o projeto social. E foi muito graças a ele, com esse material doado por ele,
é que a gente conseguiu expandir o projeto, chegando a atender quase 160 crianças, ao mesmo tempo, né, em 5 núcleos diferentes. Porque sem o material doado por ele e outros amigos, realmente não seria possível. Mas eu acredito que você está falando, Wilson, o Matheus Rodrigues, ele esteve com a gente aqui no Papo de Pé para falar de futebol. Ele trabalha na base do Botafogo, ele é coordenador da base lá do Botafogo. E ele fala que ele está falando exatamente isso. Sem a falta de incentivo, as diferentes modalidades que nós temos faz com que o número de caminhos na vida desses jovens diminua, né? De possibilidades. Se você não incentiva, se você não tem esses incentivos, como você falou que você teve, e teve individual, né? Porque o Paulo Orlando quis apoiar. Não é um incentivo de uma coisa... Foi uma coisa pessoal, foi uma coisa que partiu dele. Né? Nós dependemos muito ainda disso, em várias modalidades. Né? E aí, como o Matheus Rodrigues falou, os caminhos se diminuem. Aí a gente tem várias histórias como a do Fabrício. Né? E o Paulo Orlando tem um detalhe. Ele, quando escolheu o beisebol, ele estava entre os melhores do mundo no atletismo. Olha. Ele foi finalista no campeonato mundial. Eu não sei ainda se ele está online ou se a Fabi está online, a esposa dele. Se eu não me engano, no 800 metros rasos. Ele chegou à categoria juvenil na final mundial. Então, um cubano, percebendo a habilidade dele, resolveu fazer um teste com ele. E ele fez um teste onde ele se saiu super bem. Então, Paulo Orlando, diante de toda a dificuldade que ele teve na vida dele como pessoa, protegendo a família, que não cabe a mim agora falar nesse sentido, mas a história é uma pessoa que você, Rodrigo, não, eu quero no Papo de Pé. Eu quero no Papo de Pé. Você está falando do atletismo, o nosso próximo convidado na quarta-feira é o Edgar Oliveira, que teve nas Olimpíadas como no atletismo, a partir do atletismo. Ele teve, se eu não me engano, em 92. Eu acho que foi em 92 que ele disputou. Ele vai falar melhor para a gente na quarta-feira. E aí também, quem estiver assistindo e quiser assistir, tanto é do Edgar, o Edgar já passou, toda quarta e sábado. Aí, Edgar está aí dando um tchauzinho. Qual foi o ano, Edgar, que você teve lá nas Olimpíadas? Conta para nós aí. Mas não traz muito segredo não, que a gente vai conversar na quarta-feira melhor. 92 e 96. Isso mesmo, acertei. E aí, eu te pergunto o seguinte. Você está trazendo a questão da história do Paulo Orlando, né, dessa questão dos incentivos. Como é que você falou da confederação? Como é que é essa estrutura de confederação, de federação de beisebol no Brasil? Como é que é essa estrutura? A entidade máxima no Brasil é a Confederação Brasileira de Beisebol. Para todo mundo, em qualquer modalidade, em qualquer país, ninguém é unanimidade. Eu, por exemplo, Wilson, coordenador do Projeto Social Beisebol Escolar, eu não tenho o que reclamar da Confederação Brasileira. Isso falo eu, porque sempre que eu solicitei, a Confederação sempre me estendeu a mão. Seja doando material, seja mandando treinadores, seja mandando árbitro, sabe? Colocando que a gente pudesse participar de atividades onde a gente não poderia participar, com o intuito da gente conseguir conhecimento. Quando eu falei lá no início que a Major League chegou há uns 8 anos atrás fazendo o que eles chamavam de Elite Camp, na época eram 2 semanas de treinamento tempo integral com os melhores atletas do país. Eu participei como ouvinte, assistindo os treinamentos e agregando conhecimento. Ele conseguiu para que eu fosse para lá, porque eu não fiquei dentro do campo, mas eu fiquei do lado de fora. E por 2 anos eu estava dentro do campo, participando, observando de dentro do campo. Nos primeiros anos eu estava na arquibancada. Nos outros anos eu estava no campo, próximo dos treinadores, próximo dos atletas. Então, esses são os intercâmbios que você fez, isso que você está dizendo? Não. Isso aqui no Brasil. Tá? Beleza. Em 2009, eu fui para os Estados Unidos, para Atlanta, por indicação da Confederação Brasileira. Fui eu do Rio de Janeiro, o Fernando Andrade, que na época era o presidente da federação. Aí foram 2 de São Paulo e um de Pernambuco, que foi Eduardo Menezes.
Então, foi um intercâmbio de uma organização que eles chamam Partners of America, que cada estado brasileiro tem um estado americano que eles chamam de irmãos. Então, eles têm intercâmbios ao longo dos anos. A gente foi para lá e depois os treinadores vieram aqui e a gente recebeu os treinadores aqui. A gente participou de um programa chamado Coaching Coach, né? A gente foi, aprendeu lá, depois eles vieram e fizemos atividade aqui. Em 2016, a gente fez um segundo intercâmbio, também pelo governo americano, mas esse organizado pelo Consulado do Rio de Janeiro, em parceria com o Consulado de Pernambuco, onde mais uma vez eu tive a oportunidade de viajar com meu amigo Eduardo Menezes, lá de Pernambuco, um outro fanático por beisebol, apaixonado também, criou o time Náutico Beisebol lá do Náutico, que é o time dele lá de Pernambuco. A gente viajou em 2016, aí passamos por 5 cidades diferentes, passamos em Washington, Nova York, passamos em Baltimore, e nós fomos no Hall da Fama, coisa fantástica, o museu lá do Hall da Fama, sabe? Imagino como deve ter sido para você, cara, fanático pro beisebol vivendo isso tudo aí. Para nós, fomos 9 treinadores do Brasil. 9. Olha, que legal. Você falou 9 treinadores do Brasil. O Edgar, ele fez uma pergunta e eu queria tabelar um pouco com o pessoal, continuar tabelando com o pessoal que está aí assistindo. Claro. Existe, aqui no Rio, o Edgar é daqui do Rio, né? Existe no Rio uma federação ou alguma liga de beisebol? Olha, existe uma federação, onde o presidente se perpetua já por longos anos, sem sequer ter eleições. Na última eleição, de fato, que teve organizada, eu vinha como candidato, mas eu percebi que haveria conflito com o projeto social. Então, eu tinha parceria com a Major League Baseball, eu tinha parceria com o Outback, eu tinha parceria com o Consulado Americano, e eu percebi que se eu fosse eleito presidente da Federação do Rio, isso ia conflitar, e as pessoas iam dizer que tudo que eu já tinha construído antes, eu construí após me tornar presidente da Federação. Então, mediante isso, no dia da eleição, eu retirei a minha candidatura e saí da eleição, se mantendo o treinador, o presidente da federação, que está até hoje. Então, existe uma federação... Temos liga? Temos liga? Temos competições? Temos competições. A nossa equipe está ausente já das competições 2 anos por virtude de divergir da organização, da forma com que é organizado e praticado o torneio. A gente preferiu, a gente optou, eu não decidi isso sozinho, eu com os atletas a gente decidiu porque não era viável, o custo era muito elevado e para a gente não agregava nada. Então a gente decidiu se afastar dos campeonatos por um tempo para ver se a coisa melhorava um pouco de figura, e a gente está tentando de alguma forma fazer com que se crie um movimento para melhorar isso, porque o que acontece, Rodrigo? As pessoas querem participar, mas elas querem participar assim, eu pago e jogo. Mas elas não querem ter uma estrutura, uma organização, onde você diga antes do campeonato, assim, o time do Rodrigo aí, que é o Madureira, tem esses atletas aqui todos aptos a jogar. O time do Wilson, que é a ADB, tem esses atletas aptos aqui para jogar. Quando você chega no campeonato, você entra no campeonato, tem um time que tinha demasiados estrangeiros jogando. Eu questionei e falei, olha, pelo regulamento nacional, você só pode ter 3 estrangeiros por equipe. Não, eles têm 2 naturalizados. Eu falei, você apresentou o documento para alguém? Eu não preciso. Eu falei, como não precisa? Entendi. Se você está dizendo que eles são naturalizados, você tem que comprovar, quando for questionado, que eles são naturalizados. Entendeu? E aí você não vai ter uma divergência, você não vai ter uma discussão em função disso. Mas é o que vem já se perpetuando já, vamos dizer, há 12 anos já. E essa, Wilson, não é uma história só do beisebol, né? Quando a gente dialoga com outros profissionais de outras modalidades, a gente vê isso também. Wilson, tá faltando aí 15, um pouquinho mais para a gente finalizar. Quando o papo é bom, o papo é reto, né? Ele vai bem, flui muito bem. Eu tenho 3 perguntas ainda para te fazer, e aí também, galera, que quiser fazer perguntas. E a primeira que eu vou te fazer, se o Paulo tiver aí, se ele quiser responder escrevendo, ou a Fabrícia, se souber, se tiver aí também,
Para eles eu vou perguntar se existe psicólogos nos times de lá, nos times da Major League, acompanhando se existe uma equipe, se existe profissional de psicologia. E o que eu vou te perguntar é assim, você é treinador de psicologia, você é treinador de beisebol. Viram para você e falaram, olha, você vai ter o suporte de um psicólogo. O que você, como treinador, esperaria desse psicólogo ou dessa psicóloga? Bom, eu posso dizer que assim, as oportunidades que eu tive lá nos Estados Unidos e na República Dominicana, eles têm psicólogos. Tá? Lá dentro da República Dominicana, dentro do centro de treinamento, você tem todo o departamento médico que você pode imaginar. A estrutura, eu tive no centro de treinamento do St. Louis Cardinals, e tem toda a estrutura que você pode pensar num grande clube de futebol, tem no centro de treinamento de beisebol lá na República Dominicana. Então eles têm fisioterapeuta, eles têm professor de musculação, ele tem inúmeros treinadores específicos para o beisebol, dividido por rebatedor, de corrida, o psicólogo, né, o orientador ali na parte psicológica, eles têm. Eu não posso falar a nível de Major League, quem poderia falar isso é o Paulo Orlando. Uhum. Mas se a gente tivesse hoje um psicólogo para dar um suporte... O que você esperar desse profissional? Primeiro que a gente tem que colocar, o beisebol é um esporte onde a concentração tem que estar no seu máximo. Você tem que trabalhar isso no atleta para que o atleta, quando ele está ali no montinho, o coração dispara. Porque você não sabe que tipo de bola vai ser arremessada, se é uma bola reta muito rápida, se é uma bola com efeito. Você tem que estar tranquilo, onde os melhores atletas do mundo, eles conseguem ver a forma como é que o arremessador segura na bola, a 18 metros de distância, como é que eles conseguem ver a forma que o cara pega. Porque se você observa, se você está tranquilo e consegue observar esse ponto de ver, de descobrir como ele segura na bola, você já tem 50% de oportunidade de rebater aquela bola a mais do que o natural, né? Então, assim, se você tem um preparador mental, um psicólogo, e que consegue dar ao seu atleta aquela tranquilidade de chegar ali e fazer o seu melhor, entendendo que ele é um e o outro também é um, então você está de igual para igual, você não é melhor nem pior, mas é um contra o outro, né, um confronto direto, você com o seu atleta tranquilo, você passa tranquilidade para o resto do time. Então, se você tem um time tranquilo, é por isso que dizem, por exemplo, que quando você tem um placar muito elástico no beisebol, é quando o arremessador ele começa o jogo com algum problema. Ele trouxe algum problema de fora, né? Porque normalmente aqueles arremessadores que começam os jogos são os que são mais bem pagos, né? E que conseguem segurar aí por quase 2 horas um jogo. Então, se no primeiro arremesso ele coloca uma bola muito centralizada na zona do strike, leva uma rebatida, o resto do jogo dificilmente ele se recupera. Então, se você tem um profissional, isso também em alto rendimento. Agora, você imagina isso no amador, a nível Brasil, onde que historicamente a gente sabe que nós não temos acompanhamento psicológico para modalidade nenhuma, desde a base. Eles lá têm um acompanhamento psicológico, né, desde pequeno. Uma professora da faculdade, ela era psicóloga da Confederação Brasileira de Remo. Então ela falava que eles chegavam a nível profissional, a nível olímpico, sem nunca ter feito uma entrevista com um psicólogo. Entendeu? E que aí vocês tinham que trabalhar num curto espaço de tempo, uma carga de entrevistas com um atleta muito grande que causavam um desconforto para o atleta. Sim, claro. Quando na verdade isso deveria ter sido tratado desde o atleta lá da base, quando chega a nível nacional já sendo acompanhado por um psicólogo, para quando chegar no nível profissional olímpico ele já saber que aquilo é natural para ele. Mas a nossa realidade é quando você bate de frente com um psicólogo, as pessoas falam assim, pô, eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo. Entendeu? Só que não ainda, né? Exatamente, só que não é um psiquiatra, é um psicólogo, e mesmo assim, se você vai a um psiquiatra, você vai passar por uma análise antes dele determinar qualquer coisa. Sim. Mas as pessoas já julgam de imediato que, eu não sou maluco. Não... É complicado, Rodrigo. Pela pequena experiência que eu tenho com atletas de beisebol,
eu posso dizer que uma das, acredito, e aí o Paulo também, Paulo e a Fabrícia trazendo um pouco do que eles falaram, eu acredito que um trabalho muito forte deve ser a questão da imigração, né? Porque o beisebol tem muitos atletas de outros países e tem muito essa coisa de migrar atletas. Então, eu acredito, além dessa coisa toda que você trouxe, e acho que é fundamental, e por isso que eu perguntei o que você espera, você como treinador, o que você espera, você falou, eu espero que ele consiga manter a minha equipe numa estabilidade mental ali suficiente e ótima para poder jogar. É, A Fabrício está falando que tem toda a equipe multidisciplinar, o Paulo falou que tem sim psicólogos lá. Tá falando da questão do salário em relação à dificuldade aqui do Brasil. Se é difícil manter uma equipe, imagino ter salário para atletas, sem dúvida. É a questão de investimento e incentivo que o Matheus falou no início. E o Edgar falou que existe uma lei federal que o presidente, a sua Câmara inverteu, Wilson. pô, desculpa. Nada. Que o presidente ele pode ficar de 2 a 4 anos só. Então, aí ele falou da lei federal que existe, Exato, sim, sim. aí. Isso existe de fato, que na verdade hoje o presidente das confederações só podem ficar 2 mandatos consecutivos. Sim. Depois, obrigatoriamente, ele tem que sair, né? E, inclusive, isso foi uma cobrança minha, a Federação do Rio, a atualização desse quesito dentro da federação, para que isso já estaria valendo e a pessoa não poderia continuar à frente da federação. Já deveria ter entrado outro por questão dessa lei. E, por isso, algumas confederações perderam o legado olímpico porque eles não haviam atualizado os seus estatutos, né? E perderam todo o equipamento que tinha sido comprado para Olimpíadas e que depois as confederações receberam essa doação. Eu tive um amigo que foi coordenador de estrutura na Rio 2016 e que ele falou que até hoje, alguns meses atrás, até hoje tinha material no depósito estragando porque as confederações não tinham se atualizado. Então, assim, quando você tem uma estrutura onde você pode beneficiar a sua modalidade, você não vai em busca da melhoria para se beneficiar daquele material. Você tenta se perpetuar no poder e aquele material se estraga, entendeu? Então, assim, muitas confederações perderam, o material se estragou no depósito, né, da Rio 2016, sim, porque as confederações não se atualizaram e aí não tem direito a receber esse equipamento. A gente tá falando de incentivo e eu acho que aqui vale a pena dar uma levantada. A minha aproximação com o beisebol aconteceu a partir de uma empresa que acredita e tenta investir em atletas da modalidade que é Effect Sport. E aí acho importante a gente comentar aqui. E uma outra coisa também, estava falando da imigração e a dificuldade de imigração. Eu atendo não só atletas, de pessoas que moram nos Estados Unidos, fizeram essa imigração para os Estados Unidos, que é realmente muito difícil. Não só para o atleta é difícil para a pessoa. Eu atendo muitas pessoas que moram nos Estados Unidos e que trazem isso, assim, brasileiras que moram lá e que trazem isso. Wilson, você no início trouxe, até falei para a Fabrício, a gente já vou entrar nesse processo, nessa pergunta, você trouxe o congelamento da parceria nesse momento com a MLB e a MLB Academy e tal. Qual é a perspectiva para o futuro da modalidade aqui no Brasil, para o beisebol? Eu sei que é difícil cravar, ninguém foi no futuro e voltou, né? Mas pelo que você vê, o que você acha que está sendo o caminho que vai acontecer? Quais são as perspectivas que você enxerga? O Brasil hoje ele tem atletas a nível mundial aí que não deixa a desejar ninguém. Nós temos o Paulo Orlando, foi campeão. Ano retrasado, o Ian Gomes foi o segundo brasileiro campeão da World Series, Liga Mundial lá. Nós temos brasileiros jogando no Japão. Então, assim, é um país que forma atletas. Nós temos atletas, por exemplo, entre os melhores ranqueados em diversas equipes dos Estados Unidos. Né? Nós temos o Eric Pardinho como um arremessador lá no Toronto Blue Jays, entre os top
top 30, ele já chegou a estar no top 5, se eu não me engano. Nós temos muitos atletas nesse sentido, então eu acho que é uma coisa momentânea, né? Eu acho que a parceria volta, até porque o Brasil é um mercado grande, é um país de dimensão continental. A gente tem no beisebol amador uma quantidade de times amadores assim que é inimaginável. As pessoas que não são do beisebol e que não têm ideia desse cenário nacional amador não imaginam a quantidade de equipes que tem. Eu acredito que hoje praticamente todos os estados têm equipes de beisebol e estão surgindo campeonatos e ligas em todos os estados. Então a gente tem um campeonato Taça Nordeste, que aí junta Pernambuco, Bahia, Fortaleza, né, Ceará, são Náutico lá de... Náutico não, desculpa. Natal. Natal, então eles juntam lá, fazem... são 8 equipes, mais ou menos. Recentemente, um empresário amante do beisebol construiu um estádio na Bahia. Um estádio, a gente não imagina um estádio de futebol, mas a gente imagina um estádio de beisebol, uma arquibancada ali para 200 lugares. É uma estrutura que ele tirou do bolso dele, investiu para criar um estádio, ele criou um projeto social. Esse estádio foi construído dentro de uma comunidade, onde em seguida ele construiu e iniciou um projeto social e tem um apoio que é de uma instituição internacional que chama JICA, né, que é do Japão. Eles pagam o treinador fica 2 anos em loco, e aí o clube ou a associação que recebe esse profissional paga o sustento dele ali, a moradia e a alimentação. Então eles têm uma estrutura fantástica, eles têm um time que joga o fino do beisebol assim, sabe, com meninos de favela, negros, sabe, muitos deles gente boa demais, onde no campeonato amador eles eram favoritos assim da torcida. Então eles iam jogar, são meninos de 15, 16, 17 anos, que iam jogar com times amadores de atletas de 30, 40 e até mais anos, e a torcida toda em favor deles, sabe, apoiando eles, a alegria deles contagiante, uma coisa assim inacreditável. Então, o Brasil é um cenário que é um país que ainda precisa ser explorado, ainda tem muito para dar para as ligas de beisebol do mundo, entendeu? Então, eu acredito realmente que no início do ano isso vai retornar. Você está falando dessa questão dos atletas, e assim, como qualquer outra modalidade, não tem diferença de raça, de classe social, é o esporte, né? Oportunizou, semana passada não, no sábado, na quarta-feira, a gente falou com a Thaís Sampasso do futebol feminino, e ela falou, se você oportunizar, as coisas acontecem. Faltam 5 minutinhos aí, eu queria só trazer 3 coisas e a pergunta final. Primeira, o Edgar já comprou o bagulho contigo e já falou, ó, vamos lá, vamos correr atrás para poder mudar essa realidade aí congelante da confederação, vamos fazer uma modalidade expandir. Então, cara, e o Edgar, quando ele compra uma briga, ele é bem legal, assim. A outra, eu tive um prazer gigantesco, eu estava me esquecendo, não podia me esquecer disso. Em 2013, eu fui dar uma palestra em Chicago e eu tive o prazer de assistir um jogo do Chicago Cubs. Eu tive essa vivência, cara, sensacional, sensacional. Que vivência maravilhosa, assim. E a terceira coisa, antes da minha pergunta final, o Rodrigo Ascioli, ele é representante do Conselho Federal de Psicologia, ele representa a psicologia do esporte lá, entre outros trabalhos que ele faz, ele fez uma pergunta muito legal. Ele falou que o futebol americano e o eSports, ele tem tido apoio dos times de futebol. E aí eu queria, de uma maneira bem objetiva, por causa do nosso tempo, Wilson, você vê possibilidade do beisebol também receber esse apoio dos times de futebol? Total. Assim como o futebol americano recebeu, total. É aquela coisa da mentalidade, de saber quem está à frente do clube de futebol, ter uma mente aberta e saber que nem todo mundo, a nossa população não é 100% futebol. Entendeu? Eu já tive um atleta. Já tem algum time? Pernambuco teve o Náutico. Beleza. Pernambuco teve o Náutico. Você tinha falado. Aqui no Rio nós não tivemos, não. Mas eu confesso que tem um amigo aí que está como diretor executivo de comunicação de um grande clube do Rio aqui, que eu estou cogitando conversar com ele. Pô, legal. Vamos lá. Cara, Wilson, a gente está chegando ao fim, eu vou fazer a última pergunta. O pessoal que ainda está acompanhando aí, o pessoal que está assistindo no YouTube, a gente, na quarta-feira, a gente vai falar com Edgar Oliveira, atleta olímpico,
No outro sábado, a gente vai falar com o Aveiro para falar sobre levantamento de peso, o Edgar é sobre atletismo. Depois a gente ainda vai falar de rugby, a gente vai falar de wrestling, e aí a gente tem a cereja do bolo para fechar essa etapa de diferentes modalidades, que vai ser com uma assistente social de projetos sociais, que ela vai tentar navegar por todas essas modalidades a partir da área da ciência e da assistência social. Wilson, eu sou um cara apaixonado por arte, amo arte. E queria perguntar para você o seguinte, pensando, pode ser música, filme, livro, poesia, pintura, qualquer uma, qual é a produção artística que você acha que representa bem o beisebol? Cara, eu tenho um filme que eu sou apaixonado, não pela modalidade esportiva que ele representa, mas pela história e pelo que uma pessoa pode representar na vida dos demais. Coach Carter. Coach Carter, imaginei demais. Coach Carter é unânime, né? Coach Carter é demais. É demais. Esse filme é fantástico, ele não representa o beisebol, mas ele representa o que um professor pode fazer na vida de um ou mais de seus alunos, entendeu? Onde ele pode colocar a gente como professor, muitas vezes a gente faz o papel de psicólogo, a gente faz o papel de pai ausente, é amigo, é confidente, entendeu? Então, esse filme, para mim, é um filme fantástico, de modo geral, né? É um filme que coloca o que representa, para mim, um professor, né? Tem que ser linhadura, orientador e tudo mais. O Coach Carter, sem dúvida nenhuma, o Wilson é o Coach Carter do beisebol aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. E você fala do papel de psicologia, de pai ausente, eu costumo falar que ele faz um papel terapêutico, né? O treinador tem um papel terapêutico fundamental. De psicologia, não sei, mas de terapêutico, com certeza. Que às vezes é mais positivo até do que dependendo do psicólogo que estiver ali trabalhando. E o Edgar, sim, de novo, falando aí para lutar contra esses dinossauros que estão lá na confederação. Comprou a briga e está contigo. Wilson, eu queria agradecer de coração a sua vinda, você aceitar esse papo, falar de beisebol. Pô, te agradeço muito. Queria agradecer todo mundo aí que participou, foi muito legal. Matheus, Paulo, Fabrício, Edgar, Rodrigo Acioli, todo mundo que assistiu. Minha esposa tá aí também, Luana. Pô, Luana, grande Luana. E é isso, assim, Papo de Pé acontece toda quarta, todo sábado, pelo menos nesse momento. Está acabando esse período de trazer diferentes modalidades. Se você quiser saber de modalidade que já passou, vê lá no YouTube. Se quiser saber que vai vir wrestling, vai vir levantamento de peso olímpico, atletismo, rugby. E eu queria, faltam 2 minutos aí, começar a contagem regressiva. Suas palavras finais, cara. O que você traz aí como palavras finais? E a gratidão, Wilson. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando com você. Eu acho que minhas palavras finais são que o esporte ele abre portas para você, aliado à educação. A gente não pode, e eu faço muito essa comparação que as pessoas falam que o menino vai já deixar de estudar para ser jogador de futebol. Eu acho que ele não pode deixar, e a nossa cultura está errada. A gente tem que espelhar nos países que tem a fomentação do estudo como princípio e o esporte auxiliado, seguindo em paralelo com o estudo, onde só lá no final, quando você já é uma pessoa adulta, é que você assina um contrato profissional mediante a passar uma peneira. São raros os casos que você com 16 anos assina um contrato. Mas eu espero e acredito muito que a gente tem um trabalho grande a ser feito, mas o Brasil vai mudar um pouco essa filosofia de que somente o futebol no Brasil, o atletismo era o esporte para ser mais praticado por todos, porque é o esporte que depende menos de material para se começar. Você basta ter as suas pernas, não precisa ter calçado para começar a prática esportiva do atletismo. Mas quando você vai se tornando cada vez mais, subindo o seu nível, você depende ali de investimentos. Mas é o esporte que no Brasil... 30 segundos. É o esporte que no Brasil era para mais ser praticado. Então, eu acredito que o Brasil tem muito potencial se tiver investimento no esporte aliado com a educação. Eu torço, Wilson, por mais Paulos e menos Fabrícios. Acho que mais história de Paulo e menos história de Fabrício. Grande abraço para todo mundo. Wilson, um abraço. E é isso. Papo de Pé com beisebol.